Já está iniciado, tá? Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dou as boas-vindas a todos para o webinar Monitoramento Hidrológico na Gestão de Recursos Hídricos, Ferramentas, Avanços e Desafios. Sou Alexandre Vilela, atual coordenador da CTMH dos Comitês PCJ, e hoje tenho a missão aqui de moderar as apresentações e esses nossos debates desta tarde. Informo que essa transmissão está ocorrendo via YouTube e também via plataforma Facebook. Caso algum participante tenha dificuldade nenhuma, poderá utilizar-se da outra plataforma. Este webinar é uma realização da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ, que reúne cerca de 150 membros dos diversos setores usuários, poder público, academia e sociedade civil. Dentre as atribuições da CTMH, idealizadora dessa realização, destacam-se a coleta de dados quali quantitativos para um monitoramento contínuo, integrado e principalmente participativo. Atualmente, a rede de monitoramento online PCJ possui cerca de 50 postos e mais de 1 milhão de acessos por ano, aproximando a comunidade da gestão das águas. Também a atribuição da CTMH a discussão e deliberação das vazões a serem descarregadas do sistema Cantareira para as bacias PCJ durante o período seco, que vai de junho a novembro de cada ano. É a consolidação de um modelo onde usuários, órgãos gestores e sociedade compartilham na prática o poder de decisão. Nesta tarde, teremos a honra de contar com vocês, participantes, e nossos 3 debatedores, ilustres debatedores, que em breve já apresentaremos. Para iniciar o nosso evento, gostaria de chamar o secretário executivo dos comitês PCJ, Luiz Roberto Moretti, no qual já aproveito para agradecer todo o apoio da Secretaria Executiva e da Agência PCJ para essa realização. Moretti, por gentileza. Obrigado, Alexandre. Quero inicialmente aí parabenizar a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico por essa iniciativa, né? Esse webinar, monitoramento hidrológico na gestão de recursos hídricos, ferramentas, avanços e desafios. Quero cumprimentar aí o doutor Joaquim Gondim, a Isis Franco e o Eduardo Léo, que serão aí os debatedores desta tarde, trazendo aí a experiência que eles possuem a respeito desse assunto. Essa Câmara de Monitoramento Hidrológico, ela é a mais sui generis que nós temos no âmbito dos comitês PCJ. Na verdade, se nós formos olhar a história dela, a gênese dela está antes da existência, inclusive, do próprio Comitê de Bacias. Lá na primeira metade dos anos 80, devido a uma série de problemas com estiagem, qualidade de água, mortandade de peixes aqui no Rio Piracicaba, em Piracicaba, foi constituído um grupo de trabalho que, naquela época, tinha DAE, CETESB, SABESP e a CPFL, que, na época, era uma estatal. Depois é que ela foi terceirizada, que é que opera ali a represa de Americana, né? E nós fazíamos um monitoramento de diversos pontos ao longo da bacia do Piracicaba. Não tínhamos a internet, não tínhamos telemetria, e a gente tinha, os mais antigos aí no âmbito do comitê vão lembrar da rede fonemétrica que a gente tinha, que a gente brincava, que era para conseguir dados atualizados e com uma frequência praticamente diária, nós utilizávamos o telefone, ligando para os operadores das estações, pedindo leitura de régua, quanto que tinha chovido e tudo mais. Isso tudo persistiu, continuou nos anos 90, 91, com a elaboração do plano de recursos hídricos, o primeiro plano de recursos hídricos do Estado de São Paulo. Foi criado um grupo técnico tratando dessa questão do trabalho do plano, e em 93 foi implantado o Comitê de Bacias, do PCJ, que foi o primeiro comitê do Estado de São Paulo.
E esse grupo, aquele grupo inicial que se chamava Operação Estiagem, que depois virou Grupo de Monitoramento, e em 94, no final de 94, em dezembro, ele foi incorporado no âmbito das atividades do Comitê de Bacias. Isso em dezembro de 1994. E eu tive a oportunidade de, pelos 3 primeiros mandatos desse grupo de trabalho, que se chamava inicialmente Grupo de Trabalho de Monitoramento Hidrológico, eu tive a oportunidade de ser o coordenador, ele é o primeiro coordenador dessa atual Câmara Técnica. E em 99, quando eu assumi a Secretaria Executiva do Comitê, eu deixei a coordenação da Câmara Técnica, e aí entrou o Sebastião Bosquilha, depois veio o Astor, e agora o Alexandre com o Paulo Tínio e o Felipe, que estão aí, né, tocando esse magnífico trabalho que estão fazendo. Aquele GT de monitoramento, ele passou a ser uma Câmara Técnica em 2003, quando nós tínhamos alguns outros grupos de trabalho que foram todos convertidos em câmaras técnicas para realizar esse trabalho. E a tecnologia evoluiu, os investimentos em monitoramento passaram a ser cada vez mais importantes no âmbito dos comitês PCJ, e hoje a gente tem, eu posso dizer com toda certeza, uma invejável estrutura de monitoramento aqui na bacia, que é tocada aí por equipes extremamente dedicadas, qualificadas e aptas para prestar esse serviço à sociedade aqui nas bacias PCJ. Então, em nome dos comitês de bacias, em nome da Secretaria Executiva, eu, como primeiro coordenador dessa Câmara Técnica, me sinto, né, orgulhoso por conta disso, poderíamos dizer dessa forma. Parabenizo vocês por esse webinar, e parece que tem mais, né? Tem mais um que ainda será feito, né? Tratando desse assunto também. Parabéns a todos vocês, aos convidados que irão aí participar, e uma boa reunião, uma boa apresentação para todos. Obrigado. Obrigado, Moretti, pelas palavras, pelo apoio e, evidentemente, por ter feito parte do nascer, né, da CTMH e da própria gestão como um todo nas bacias de PCJ, junto com muitos que estão nos acompanhando e participaram desse processo. Agora, para também suas considerações iniciais, eu gostaria de convidar o nosso presidente de exercício, Marco Antônio dos Santos, representante da ACEMAI. Marco Antônio, boa tarde, obrigado pela honra da presença e fique à vontade para ligar seu microfone. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Cumprimento aí o Eduardo Léo, o Joaquim, a Isis, aqui o nosso coordenador adjunto, o Paulo Tínio, o Felipe, nosso secretário executivo, que está ali na outra sala lá, não quis ficar perto da gente aqui por meio da Covid. ficou longe, tem um vidro separando a gente aqui. Eu queria mostrar para vocês ver como é que o bicho está com medo. Mas, em todo caso, cumprimentar o Moretti, né, que nos trouxe essa palavra agora anterior. Não tem mais muito o que acrescentar, porque o Moretti fez a história completa da importância da webinar e da importância da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, que é fundamental aí para que a gente tenha uma certa tranquilidade na administração das nossas águas, né? Então, quero desejar a todos aí uma excelente e profícua webinar, que a gente possa aprender, possa escutar e possa debater, tudo com o objetivo final de melhorar o nosso sistema de monitoramento hidrológico, que esse é o nosso principal objetivo aqui, quando a gente trata de um assunto onde a água é um bem tão precioso e tão escasso e necessário para a nossa sobrevivência e para o nosso crescimento econômico e para a nossa sustentabilidade. Então, um grande abraço a todos, boa apresentação aos que vão apresentar e boa participação a todos que estão aqui acompanhando essa reunião maravilhosa aí. Grande abraço a todos. Muito obrigado, nosso presidente Marco Antônio. Um desafio enorme, né? Os comitês PCJ, que tem aí mais de 1.000 membros, né? Coordenar todo esse trabalho. Em nome da CTMH, a gente só pode agradecer a confiança depositada nesse cotidiano da gestão das águas aqui na bacia, né? Aqueles que chegaram agora, desejar novamente boas-vindas,
dizer que a transmissão está ocorrendo via Facebook e via YouTube. E essa tarde, então, nós teremos uma primeira rodada com os apresentadores, né, nossos debatedores, que já estão presentes, e aí as perguntas e contribuições podem ser feitas a qualquer momento via chat e serão agrupadas para respostas e as discussões no bloco seguinte às nossas apresentações. Bom, sem mais delongas, nós vamos iniciar, então, aqui nosso bloco 1 de apresentações, vamos chamar assim, né, para iniciar com um tema: salas de situação como ferramentas de suporte a decisões nas operações e eventos críticos. Não havia, talvez, melhor indicação para isso e, naturalmente, um dos grandes especialistas nacionais, as referência nacional e internacional em relação a essa convivência com os eventos extremos, alguém que conhece muito de perto a realidade PCJ e tem contribuído muito junto com a Agência Nacional de Águas e agora Saneamento Básico, o doutor Joaquim Gondim, né? Joaquim Gondim é pernambucano, engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrados na área de recursos hídricos e economia rural. Foi diretor de obras civis e de irrigação do DENOX e diretor de operações e planejamento da Companhia de Gestão dos Recursos do Ceará, a querida COGER. Desde 2001, é superintendente de operações e eventos críticos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, aí com o nome recém-trazido do Marco Legal de Saneamento, tendo exercido até pouco tempo atrás o cargo de diretor substituto da diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas, de fevereiro até agosto. Então, com muita honra e muito prazer, anuncio a todos a presença do Dr. Joaquim, do qual agradeço e passo a palavra. Por favor, ligue seu microfone e para suas considerações e contribuições. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. A Agência Nacional de Água e Saneamento Básico se sente muito feliz em poder compartilhar com vocês a sua experiência dos cerca de 20 anos de existência na atuação no campo da prevenção e mitigação dos efeitos extremos das crises hídricas no nosso país. Bom, falar de eventos críticos, nós temos que contextualizar a nossa atuação e a atuação de qualquer sala de situação. Primeiro, o Brasil é um país continental, um país que, a todo tempo, enfrenta problemas de inundações, de secas no seu território. Devido a esse fato, nós temos que ter, então, uma atenção especial 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, é um trabalho que exige uma colaboração federativa, por conta do tamanho e extensão do nosso país. Então, também é uma outra característica, esse caráter de gestão de recursos hídricos no país, onde temos dominialidades diferentes, dominialidades onde mais de 1,5 milhão de quilômetros de rios são de domínio do Estado, dos estados, e cerca de 100 e poucos mil quilômetros são de responsabilidade e de domínio da União. Então, conviver com essa situação exige um planejamento. E esse planejamento se dá de diversas formas. E o que nós vamos hoje falar é como se dá o planejamento para enfrentamento dos eventos críticos. E falar em eventos críticos, nós estamos vivendo um mundo de mudanças climáticas. Esse mundo de mudanças climáticas, todos os indicadores colocam que vamos ter chuvas mais intensas e secas mais intensas convivendo o tempo todo. Se não bastasse isso, nós também temos as variabilidades naturais do clima, que tem também um papel importante no ciclo. Nós também temos que estar preparados e bem preparados para o enfrentamento dessas variabilidades naturais do clima. E nós todos lembramos a questão do que passamos nos anos 2014, 2015, onde a estiagem que acometeu a nossa região foi calculado um tempo de retorno, um tempo de recorrência da ordem de 250 anos. Então, são eventos extremos que estão acontecendo
durante a nossa pouca existência. Bom, dito essas palavras, eu vou falar um pouco dos conceitos que levam a nós termos, então, essa questão de prevenção de eventos críticos, tá certo? Que culmina com o monitoramento e o acompanhamento e a criação das salas de situação. Bom, na nossa lei das águas, a 9433, ela diz textualmente que um dos seus fundamentos é a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Então, vocês estão vendo que a nossa lei já, de alguma maneira, se antecipou às grandes questões dos desastres provocados por rompimento de barragens e tudo mais. Então, nós atuamos fortemente no campo da prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos. Então, esse é um ponto importante que cabe registro de partida, tá certo? Então, não é o setor de recursos hídricos que atua nas outras fases, recuperação e outras e na fase de reconstrução, tá certo? Mas nós atuamos fortemente na questão da prevenção. Bom, com o advento também da nossa lei da Agência Nacional de Águas, que criou a Agência Nacional de Águas, foi colocado na ANA algumas responsabilidades sobre esse tema. A primeira é que cabia à ANA planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito, claro, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, com o Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios. Então, isso é uma atividade muito importante que foi colocada na Agência Nacional. E tinha também uma atividade que já vinha sendo desenvolvida por várias instituições e que hoje é da ANA, que é a questão da rede nacional meteorológica e hidrometeorológica. Então, a agência também foi colocada que ela devia promover a coordenação das atividades no âmbito da rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que integrem, ou que sejam delas usuários. Então, vocês estão entendendo que coube à ANA duas atribuições importantes. A primeira, essa de planejar e promover essas ações destinadas a mitigar os efeitos, e a outra, tá certo? Coordenar as atividades da nossa grande rede hidrometeorológica nacional, que hoje completam 100 anos. Nós temos 100 anos de rede e 20 anos de ANA. Bom, então, o Brasil, como um país continental, a todo momento está sujeito a eventos. E o que aconteceu? Nós enfrentamos graves secas muito grandes no Sudeste, inundações na região Norte, inundações eventuais em região Nordeste e seca na região Nordeste. Então, para ter um ambiente que pudesse congregar todas as informações que fossem úteis aos tomadores de decisão, a ANA instituiu no seu âmbito uma sala de situação. Essa sala tinha como modus, tá certo? Receber todas esses elementos, tá certo? Que pudessem contribuir, tá certo? Para os decisores na tomada de decisão. Então, a sala reúne as atividades de coleta, validação de dados, análise com vista à produção de informações confiáveis e em tempo hábil para a tomada de decisão por parte no caso da ANA,
dos diretores da instituição. Então, a sala, ela não é a sala da Agência Nacional, ela não é o local da tomada de decisão, mas ela prevém as informações, certo? As mais confiáveis e em tempo hábil para as pessoas que conduzem a instituição tomarem as decisões. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante na discussão sobre sala de situação. Então, na sala de situação, é diferente de um outro ambiente que eu vou falar na frente, que é chamado sala de crise, que é onde os decisores se reúnem, certo? Com a melhor informação disponível para a tomada de decisão. Então, são dois ambientes diferentes. Um é permanente, que é essa da sala de situação, tá certo? E um outro que é instituído sempre que acontece uma crise. Cai um avião. A primeira coisa que se faz é se instituir uma sala de crise para acompanhamento desse evento. Tá certo? Como acontece uma grande inundação, se cria também essas salas de crise para o acompanhamento. Então, são duas coisas que devem coexistir, sendo que a sala de situação ela deve prover os meios necessários para esses decisores tomarem essa importante decisões que possam vir a ser necessárias. Então, entendida essa primeira parte que eu acho que é fundamental. Então, a sala de situação, ela produz o quê? Relatórios, produz coleta de informações, consolida essas informações e traduz todo esse ambiente de informações em boletins, em informes, tá certo? Para que o público externo possa ter acesso à informação da maneira mais adequada e para os decisores também terem acesso a essa informação na maneira mais adequada. Para isso, ela se vale de quê? Exemplo, se nós estamos trabalhando com eventos naturais, como secas e inundações, existem os órgãos nacionais que cuidam desse tema. Os órgãos de meteorologia, que dão suporte, tá certo? Às informações básicas. Exemplo, o INPE, o INMET, o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, os órgãos de meteorologia dos estados, as instituições criadas com finalidade de acompanhar e monitorar desastres, como é o caso que nós utilizamos muito, que é o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então, todas essas informações, elas são compiladas e passam a integrar a base técnica da sala de situação. Mas existem outras de aspecto local. Basicamente, é a rede fluviométrica, hidrométrica, de reservatórios, quanto de água está entrando, quanto de água está saindo, níveis dos reservatórios, níveis da água nos rios, as condições em termos de quantidade e qualidade são fundamentais. E nós temos as fontes sempre da rede básica da ANA, mas também tem a visão, tá certo, local do problema. Então, a ANA, entendendo esse ambiente, ela tentou, ao máximo, primeiro, fazer o que a nossa Lei de Recursos Hídricos apregou, que é gestão participativa, integrada e descentralizada. Então, nós demos meios, primeiro, para os estados instituírem as suas salas de situação. Alguns estados não só fizeram a básica, uma só, mas criaram várias outras. Exemplo é o estado de São Paulo. Tem várias salas de situação por regiões diferentes, por bacias diferentes. Mas todos os estados da federação, e mais o Distrito Federal, receberam algum tipo de contribuição da ANA no sentido de criarem e operacionalizarem suas salas de situação.
seja com a parte técnica, seja com a parte conceitual de manuais, esse tipo de coisa. Então, acho que é importante essa visão de que o acompanhamento, tá certo, de uma crise, ele se dá a vários níveis, mas não se pode, à distância somente, sem a experiência local, tá certo, criar uma condição melhor para enfrentamento de uma crise, de que essa convivência entre essas duas visões, a visão nacional, que é dada por esses institutos de pesquisas, pela Agência Nacional, e a visão local. Então, a integração dessas duas visões é que permite um bom acompanhamento desses eventos críticos. Bom, mas nós temos que dar o passo 2. E a minha palestra hoje, minha apresentação hoje, é muito mais para motivar, tá certo, as instituições e ao Comitê PCJ a dar o passo 2. Qual é o passo 2? É a instituição dessas salas de acompanhamento e monitoramento que, em alguns casos, se transformam em salas de crise, dependendo do momento em que estão vivendo. Então, a agência ela tem hoje instituído para as principais bacias do nosso país, como a Bacia de São Francisco, Paraíba do Sul, Tocantins, Paranapanema, Paranaíba, Grande, Região Sul, tá certo? Salas de acompanhamento e monitoramento. E o que são essas salas de acompanhamento e monitoramento? Que não se confunde com a sala de situação física. São salas virtuais, a partir das quais tem uma periodicidade de reunião que depende do caso. Nós chegamos a ter reuniões 2 vezes por semana, como também temos reuniões apenas mensais, tá certo? Para que, com base nas informações dos institutos nacionais de meteorologia, de acompanhamento de desastres, com base nas informações da sala de situações locais, seja do Estado, seja da bacia, se faça para todos os interessados, usos e usuários interessados na bacia, trazer informações as mais adequadas para o momento que estão vivendo. Então, com isso, nós, por exemplo, na bacia do São Francisco, enfrentamos 7 anos de seca consecutivos, que foram dos anos 2011, 2012 até o ano de 2019. E ali foi a base para a tomada de decisões importantes, de reduções de vazões, reduções de demanda, tá certo? Mas também redução nas ofertas, tá certo? De tal maneira a equilibrar o sistema e que ele pudesse ter a longevidade e a resiliência para enfrentar uma seca tão longa. Então, em tese, o que eu trago hoje para vocês é essa experiência de termos salas de acompanhamento que se somam às salas fixas e permanentes de situação para o enfrentamento e o acompanhamento da situação geral dos sistemas. Então, essas salas hoje todas são virtuais, onde a agência faz uma convocatória para aquele público interessado. É diferente de uma webinar, porque nessa sala todos têm acesso à voz, tá certo? Então, é como eu tenho salas, por exemplo, do Pantanal, que nós temos, por exemplo, 250 pessoas participando simultaneamente da sala, né? Com voz. Claro, tem uma mediação, tem regras de fala. Normalmente, os softwares hoje dão a permissão de levantar a mão virtual. O coordenador, que normalmente sou eu, dessas salas, acompanha quem está levantando a mão e repassa a palavra no momento mais adequado, quando conveniente. Então, qual é a minha participação? Acho que se pudesse ter assim uma coisa importante,
era a criação da sala de acompanhamento da situação da bacia do Piracicaba. Eu sei que tem a Câmara Técnica que se reúne, que tudo mais, mas essa sala não se confunde com a Câmara Técnica em si. Ela tem uma visão de fornecer a todo mundo, a todos os usuários e pessoas interessadas o que está acontecendo na bacia. Essas reuniões da ANA, elas são gravadas e disponibilizadas no site, de tal maneira que mesmo as pessoas que não puderam, em tempo real, assistir à sala, possam ter acesso a elas. Então, a proposta que eu trago hoje para vocês, e quero me colocar à disposição, se vocês concordarem, para a gente realizar os primeiros eventos dessa sala de acompanhamento e monitoramento, tá certo? Ainda esse ano, eu acho que é possível. Vivemos um momento delicado hoje. Nossas chuvas que têm acontecido nas bacias PCJ têm se situado muito abaixo da média, a níveis, inclusive, próximos dos de 2014, em muitas situações abaixo de 2014. Então, vivemos um momento de alerta na bacia, conforme nossas próprias regras de operação do sistema. Então, eu venho propor, Marco Antônio, eu venho propor, Alexandre, eu venho propor, Moretti, que nós nos integremos com o DAE, que está aqui duplamente representado pelas pessoas do Moretti e dos outros representantes, tá certo? No sentido de instituirmos já a nossa sala de acompanhamento e monitoramento do PCJ, tá certo? Com reuniões virtuais, com a frequência que o momento exigir. Então, com essas palavras, e dentro do meu tempo, eu me colocaria à disposição depois para maiores esclarecimentos. Mas a minha proposta, a proposta de termos já essa sala de acompanhamento e monitoramento, que pode, em algum momento, se transformar até em sala de crise. Sala de crise. Porque, talvez, em algum momento, se precise tomar algum tipo de decisões. Então, a agência se coloca à disposição para dar a metodologia, coordenar, talvez, a primeira reunião com a participação de vocês dando a lista das pessoas interessadas, as pessoas que deviam participar, que aí vocês é que conhecem o sistema, mas nessa primeira reunião, na segunda reunião, nós podemos contribuir com essa coordenação no sentido de vocês terem essa sala de acompanhamento e monitoramento. É diferente de um webinar, volto a insistir. No webinar, nós podemos ter 1000 pessoas participando, mas via chat, via tudo. E essa outra maneira é uma participação plena. Plena no sentido que tem voz, pode apresentar, pode discutir, com, claro, toda a restrição de ter o tema adequado, usar o tempo da maneira mais adequada. Então, essa é a nossa proposta, Alexandre, essa é a nossa proposta, Moretti, essa é a nossa proposta, Marco Antônio, de nós termos, efetivamente, para a bacia, o passo 2, já que o passo 1 eu nem vou falar. A sala de vocês é excelente, a sala de situação da bacia é excelente, está ao nível das melhores salas de situação que o Brasil tem. Mas sobre ela não me cabe mais comentários. Me cabe agora irmos para o passo 2, que é essa sala de acompanhamento e monitoramento. Muito obrigado. Eu passo de volta a palavra para você, Alexandre. Muito obrigado, doutor Joaquim, pelas palavras, pelas provocações e, evidentemente, pela proposta, né? O Joaquim sempre muito propositivo e, evidentemente, que iremos internalizar, iremos, né, junto ao comitê, junto aos órgãos gestores da bacia, né? Muitas vezes a gente tem que lembrar também que aqui tem um terceiro órgão gestor fundamental, que é o IGAN, né? Ou seja, que as nossas nascentes também estão lá em Minas Gerais e que aquela região de nascentes tem um papel fundamental para a segurança hídrica, tanto da região metropolitana de São Paulo quanto do PCJ. Né? Acho que o Joaquim também, depois acho que para a gente fomentar um pouco as discussões, né, trouxe um desafio, eu diria, né, um instrumento, sistema de informações, né, como juntar diferentes bases de dados e depois transformá-las em informação
para que possa, de fato, ser uma ferramenta de subsidiar as decisões. E nessa questão dos eventos extremos, né, acho que tem uma fala que o Dr. Joaquim tem colocado sempre, que é a diferença conceitual entre prevenção, defesa e convivência com os eventos extremos. Eu acho que o novo mundo, né, independente do pós-pandemia ou pré-pandemia, traz esses três conceitos, né? Ou seja, será que a defesa é o melhor instrumento? Claro que é um deles, né? Mas talvez a convivência seja aquela que mais permita e tem permitido a gente evoluir. Mas a conversa está ficando boa e daqui a pouco nos debates a gente volta aí para esses três tópicos. Mais uma vez, agradeço a Cristiane Dias e toda a diretoria colegiada da ANO por todo o apoio para esse webinar e, evidentemente, para a gestão nos dias a dias. Bom, o doutor Joaquim falou em sala de situação São Paulo, né? Então, para ouvirmos a experiência do Estado de São Paulo e, naturalmente, com enfoque à sala de situação PCJ, hoje operacionalizada dentro do DAE, né, e promovida pelo DAE, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e convidar a engenheira Isis Franco, né, que é hoje a coordenadora da sala de situação e funcionária do DAE, que tem graduação em Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de Piracicaba, especialização em Gestão de Recursos Hídricos pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba e também especialização em Planejamento, Benchmark e Regulação aplicado ao saneamento pela USP de São Carlos. Então, diante disso, a gente abre aqui a nossa segunda apresentação, mais uma vez agradecendo o Departamento de Águas e Energia Elétrica pela sempre parceria e, evidentemente, por ter aceito o nosso convite. E, portanto, passo aí a palavra a Isis. Fique à vontade para abrir o seu microfone e compartilhar a sua apresentação com todos que estão nos ouvindo nesse momento. Tá certo, Alexandre. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Me sinto muito orgulhosa de participar desse primeiro webinar da CTMH. Já participo como membro da CTMH há 8, 9 anos. Então, cumprimento os colegas palestrantes e os colegas membros que também devem estar assistindo a essa apresentação. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação. Só peço um instantinho para os senhores. Alexandre, me diz, está compartilhado? Estamos vendo sim, Isis, por favor. Então tá, então eu vou iniciar minha apresentação. O Joaquim trouxe para nós uma abordagem mais ampla, né, das salas de situação que existem no Brasil. Eu vou trazer uma abordagem bem mais específica, falar um pouco de salas de situação que tem no estado de São Paulo, mas focar bastante na sala de situação PCJ. Então, no estado de São Paulo, existem as salas de situação de Piracicaba, no município de São Paulo, e registro que foram criadas no ano de 2010, devido à ocorrência de inundações históricas no período entre 2009 e 2010. Atualmente, de forma presencial, e quando eu falo presencial, fora do contexto de pandemia, né, pessoas atuantes nas salas de situação, nós temos nos municípios de Piracicaba, que existe o monitoramento das bacias do PCJ, São Paulo e registro. O DAE, por meio do Centro Tecnológico de Hidráulica, que é um departamento do órgão, tem desenvolvido uma ferramenta via CIB, que é um sistema de informação, a fim de desenvolver uma operação semiautomática para outras salas de situação, que é o caso da sala de situação de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Taubaté e Sorocaba. Então, a ideia é que sejam identificados pontos críticos nessas bacias e de forma que possa automatizar o monitoramento nesses locais, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem da sala de situação de São Paulo. Lá eles têm 8 funcionários, funcionam um pouco diferente da operação da sala de situação. Nós funcionamos em horário comercial, eles funcionam em regime de plantão.
nós aqui tem uma imagem da sala de situação PCJ. Hoje temos 5 funcionários trabalhando aqui. E antes de eu iniciar falando quais são as nossas atividades, eu acho importante trazer de qual é o contexto espacial que a gente está falando. Então, aqui são as bacias PCJ, né? Parte dela, boa parte, mais de 90%, está situada no estado de São Paulo e aqui na região de cabeceira em Minas Gerais, né? Então, a gente tem aí dominialidades diferentes, né? Tanto da União quanto do estado. E nessa região, nós temos o Sistema Cantareira. Então, o Sistema Cantareira, ele não só abastece as bacias PCJ, municípios das bacias PCJ, como também compartilha águas com a região metropolitana de São Paulo. Então, entrando agora no que especificamente nós fazemos, nós acompanhamos a rede telemétrica do DAEE para identificar, a princípio, situações de alerta. Quando eu digo a princípio, na verdade, é porque a sala de situação PCJ ela foi criada com um enfoque de atender demandas de inundação. No entanto, como já foi bem colocado, nós temos vivido anos de estiagem, né? Começou lá no ano de 2014, 2015, e a gente está vendo isso se repetir. Então, vários trabalhos da sala de situação que foram desenvolvidos ao longo desses anos estão muito focados na questão de estiagem. E para a gente realizar esse monitoramento, nós utilizamos alguns sistemas de informação, como é o caso do SSDPCJ, que o Eduardo Léo vai explicar melhor para a gente, o CIB, que é um sistema do DAE, e também nós acompanhamos alguns radares meteorológicos, como os radares de Bauru e Presidente Prudente, da Unesp, e o de Ponte Nova, do DAE, além de contar com ferramentas de previsão de nível, tem uma interface no Google Earth para previsão de inundações. Com essas informações, né, a gente sistematiza, coleta essas informações, com elas é possível elaborar alguns produtos, boletins, relatórios, e nós também auxiliamos nas tomadas de decisão, como bem disse o mestre Joaquim, a respeito de que a gente não toma decisão, a gente auxilia na tomada de decisão. Então, todos os produtos que a gente elabora com esse sentido. Então, a gente auxilia nas tomadas de decisão da operação do Sistema Cantareira. Também, com esses dados que são compilados, fornecemos para estudantes e instituições que desenvolvam trabalhos ligados à gestão de recursos hídricos. Também temos atividades vinculadas à aplicação da Resolução Conjunta ANA-DAE número 50, que foi instituída em meio à crise hídrica de 2014, determinando diretrizes para a restrição de usos em algumas bacias aqui na região. Gerenciamos um sistema chamado SIDEC-R, que é um sistema de monitoramento de usuários de recursos hídricos. E, por fim, participamos mensalmente da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Então, a gente traz qual foi a situação hidrológica nas bacias, em termos de chuva, de vazão, naquele mês. E participamos de outros grupos de trabalho que são importantes no sentido de discutir a manutenção da rede, discutir parcerias para a realização de previsão do tempo, previsão climática, acordos de cooperação com CETESB, Agência PCJ e DAE. Então, também temos essa participação. Eu vou começar mostrando, então, o que efetivamente é monitorado, né? Eu falei que monitoramos uma rede telemétrica. Essa rede telemétrica ela é composta por informações de chuva, nível e vazão. A chuva ela é medida por pluviômetros. Aqui tem um exemplo de um pluviômetro de báscula, em que o acumulado de chuva ocorre às 7 horas da manhã. E, no caso dos níveis, temos medidores, né, sensores, tanto ultrassônicos, aqui tem um exemplo, como de pressão, que fica embaixo do solo. Sendo que, na verdade, o que é medido é o nível. E a vazão ela é obtida por meio de uma equação de curva-chave. Então, uma vez essa medição
tendo ocorrido, por exemplo, num sensor de nível, ela é transmitida via unidade remota de armazenamento para um servidor, né, utilizando uma tecnologia de telefonia, de celular, para um servidor que fica na Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, em São Paulo. Então, lá, essa informação é disponibilizada via site do SAISP, em tempo real, para qualquer pessoa que queira, que tenha acesso à internet, que queira visualizar todos esses dados. Então, isso também é importante para dar transparência nessas informações. Mais do que ter uma rede bem consolidada, como eu vou mostrar, a gente tem uma densidade importante de estações na bacia, é importante frisar a importância da manutenção dessa rede telemétrica. Então, no caso, foi feita uma parceria entre a Agência das Bacias PCJ e a FCTH, que essa opera toda a rede telemétrica do DAI aqui nas bacias PCJ, de forma a fazer manutenções preventivas, manutenções corretivas, medições de vazão para ajustar curva-chave, além de disponibilizar essas informações no site do SAISP. Então, aqui nós podemos visualizar toda a rede que atualmente existe aqui nas bacias. Do DAE são 36 estações, aí por conta de parcerias que foram sendo conversadas, acordadas, temos também disponibilizadas lá no site do SAISP a rede da CPFL e da MAEG, que são geradoras de energia, então totaliza mais do que 50 estações, como comentou anteriormente o Alexandre. E aqui esse diagrama unifilar, ele mostra muito bem essa distribuição dessa rede, né? Aqui nós temos o Rio Jaguari, o Rio Atibaia, formando o Rio Piracicaba, Rio Capivari, Rio Jundiaí, todos os rios principais estão cobertos por essas estações. Aqui eu trouxe uma imagem de chuva acumulada do radar de Ponte Nova, apenas para ilustrar um dos produtos que a gente tem disponível para fazer esse monitoramento. E também uma imagem dos radares integrados da Unesp, de Bauru e Presidente Prudente. Nesse caso, a gente consegue ver a chegada de chuvas no estado de São Paulo como um todo. Esse outro diagrama unifilar, ele mostra alguns pontos que têm previsão de nível e vazões nas bacias PCJ, alguns postos fluviométricos que têm essa informação. Então, no caso aqui, o que é importante? No Rio Jaguari, nós temos 2 pontos que estão aqui em laranja, no Atibaia, outros 2, e no Piracicaba, 1 ponto de previsão. Essa previsão, ela tem antecedência de 6 horas, e a gente consegue visualizar numa interface do Google Earth que integra desde informações do radar de Ponte Nova, as informações de toda essa rede telemétrica, como também traz graficamente essa informação de previsão. Aqui a gente pode ver que está representada por essa linha verde mais clara. Bom, não só com essas informações, mas com outras que nós recebemos, né? A FCTH envia para a gente alerta de todos os postos via SMS, via e-mail, mas também analisando o gráfico que tem cotas de criticidade. O que seriam essas cotas de criticidade? Por exemplo, aqui no Rio Atibaia, em Atibaia, nós temos cota de atenção, alerta, emergência e extravasamento. Então, aqui tem um exemplo de já uma ocorrência de extravasamento, né? Vejam que está em vermelho no Rio Atibaia. Mas com todas essas informações, com todo o monitoramento dos radares, é possível enviar um relatório de alerta para a Defesa Civis. Então, para esses pontos que tem previsão de nível, nós encaminhamos esse relatório de alerta. Bom, eu comentei sobre o SSDPCJ, não vou me aprofundar nisso porque o Eduardo Léo vai explicar melhor, mas é um sistema que a gente utiliza como uma ferramenta de trabalho, auxilia muito para agilizar na elaboração de relatórios, trabalhar com séries históricas extensas, e também utilizamos o CIB. O CIB até está com uma ferramenta recém-elaborada, que é o Chuva Agora, que a gente consegue visualizar chuvas no estado de São Paulo inteiro, além de ser um sistema também
que permite visualizar os dados das estações, tanto em tabela quanto graficamente. Eu disse que nós auxiliamos na operação do sistema Cantareira, né? Nós fazemos um relatório de suporte à decisão que é baseado num modelo, que chama Modelo de Despacho do Sistema Cantareira, que foi criado numa parceria entre o Labcid e a Sabesp, de forma que esse modelo, ele traz cenários, né, ele simula cenários de acordo com algumas entradas de dados. Então, a gente consegue visualizar qual é a vazão a ser descarregada das represas do sistema Cantareira e essa vazão simulada, o que ela vai impactar nos postos de controle que foram definidos na outorga do sistema Cantareira, sendo que são 3, 2 no Rio Atibaia e 1 no Rio Jaguari. E aí, além dessa possibilidade, a gente também recebe boletins diários do CIMEPAR, né, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, que também é uma parceria que foi feita entre a agência e o Paraná, e eles enviam boletins contendo informações de previsão de chuva para 7 dias desses mesmos postos de controle, e também previsão de vazão. E aqui a previsão de vazão também, para os próximos 7 dias, ela é tanto determinística quanto probabilística, então também com o intuito de auxiliar nas tomadas de decisão. Eu também comentei brevemente sobre a Resolução 50, ela foi então elaborada, né, no período de estiagem de 2014 e 2015, né? Então, o que ela trouxe? Ela trouxe algumas diretrizes para regras e condições, na verdade, para restrição de uso numa área de restrição que aqui eu vou mostrar para vocês, que é essa área em verde. Essa área de restrição, então, os usuários de recursos hídricos aqui, eles tinham que reduzir de 20% a 30% do volume outorgado captado de acordo com patamares de vazão que eram medidos por alguns postos fluviométricos que foram definidos nessa resolução. Na época, o DAEE viu a necessidade de ter que fazer a fiscalização dessas informações. Então, foi criada portarias, hoje é a portaria 5579, em que instituiu um sistema chamado SIDEC, e também foi criado um outro sistema chamado SIDEC-R, que são sistemas que recebem as informações do volume captado pelo usuário. No caso do SIDEC, o usuário ele tem que entrar com a informação do hidrômetro dele. E, no caso do SIDEC-R, a gente estabeleceu para usuários que têm vazões mais significativas, então, no caso das captações superficiais, vazões outorgadas acima de 360 metros cúbicos por hora, captação subterrânea acima de 36 metros cúbicos por hora. Então, esses usos têm que entrar lá no SIDEC-R, e aqui até coloquei uma imagem, né, desse sistema, que a gente consegue vê-lo tanto em formato de tabela quanto gráfico. Mas por que é importante esse sistema, né? A gente, podendo olhar para esses usuários, né, quanto que eles estão captando, a gente consegue ver se eles estão não só atendendo, no caso de uma situação de estiagem, as condições de restrição, mas também se eles estão atendendo a outorga. Então, dessa forma, o órgão gestor ele tem a possibilidade, como já foi dito também, a gente tem vivido períodos em que a disponibilidade hídrica está mais escassa pela falta de ocorrência de chuvas. Então, é uma ferramenta de planejamento e de gestão. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, que eu trouxe para vocês. Me coloco à disposição depois para a gente fazer as discussões. Muito obrigado, Isis. Obrigado, DAE, não só pela apresentação, né, mas pela gestão diária, né? Evidentemente que, como o doutor Joaquim diz, um grupo pode se reunir uma vez por mês, mas a realidade é a cada minuto, né? O rio muda, os usos mudam e evidentemente que os conflitos também acabam se acentuando. Então, agradeço aí a Isis, que trouxe uma experiência aplicada, né, da gestão nas bacias PCJ. Depois a gente pode conversar um pouco, acho que nos debates, dos desafios de fazer essa integração e fazer essa informação chegar em quem tem que chegar,
seja os usuários, seja a própria Defesa Civil, enfim, todos os sistemas públicos existentes. Acho que depois a gente podia aperfeiçoar e juntar com as perguntas do público para a gente debater um pouco mais isso. Então, obrigado, Isis, agradeço mais uma vez a participação do UDAI. E agora, partindo para o terceiro bloco de apresentadores, eu gostaria de chamar aqui o nosso querido, né, por todos, Eduardo Léo, representante aqui da agência PCJ. O Eduardo Coco Léo é bacharel em gestão ambiental pela Universidade de São Paulo e mestre em ecologia também pela Universidade de São Paulo, a Exalc, né? Atualmente coordena a área de sistemas de informação da Fundação da Agência das Bacias PCJ, onde é responsável por projetos envolvendo exatamente o planejamento de recursos hídricos, o enquadramento, a questão do monitoramento e todas essas questões relacionadas à compilação de dados e principalmente os sistemas de suporte à decisão, que é o tema que convidamos a agência PCJ, através do Eduardo Léo, para compartilhar conosco, no sentido de que ferramental se tinha, que ferramental se tem, para que, de fato, cada usuário, cada cidadão, cada órgão gestor possa se utilizar para usar os dados do monitoramento hidrológico no cotidiano da gestão e da tomada de decisão. Então, Eduardo Léo, mais uma vez, agradeço o Sérgio Razeira, diretor-presidente da agência, pela participação e passo aí a palavra para as suas considerações e a compartilhar a sua apresentação. Olá, Eduardo Léo, só não estamos te ouvindo. Se puder, seu microfone. Boa tarde a todos. Queria fazer aqui uma fala de agradecimento e parabenizar, Alexandre, a iniciativa da CTMH. Acho que é muito conveniente esse debate. Temos aí, acho que nos últimos anos tem sido de bastante aprendizado para nós nessa pauta relativa à questão de dados relacionados ao monitoramento de recursos hídricos, né? E também eu quero explorar um pouco mais aqui com vocês a questão das ferramentas de suporte, dos recursos que a gente tem, dos serviços que a gente pode ter para poder fazer o melhor proveito possível desses dados. Quero também cumprimentar aos demais interlocutores aqui desse evento, né? E, enfim, me colocar aqui à disposição para promover esse debate. Eu vou falar aqui um pouco com vocês, então, sobre uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo. Nos últimos anos, aí nós temos nos dedicado a desenvolver uma ferramenta chamada o Sistema de Suporte à Decisão das Bacias PCJ, ou, para usar a sigla que a gente vai repetir mais, o SSD PCJ. Alexandre, você pode me confirmar se você está vendo minha tela? Estamos vendo e ouvindo, Léo, por favor. Perfeito. Então tá, vou começar aqui uma fala, então, um pouco pelo fim, né? Geralmente eu gosto de fazer as apresentações e no fim ali tentar identificar os desafios, né? Mas eu queria inverter um pouco essa lógica e tentar chamar a atenção desde o início para todos aqui sobre como esse tema do compartilhamento de dados, do monitoramento, está recheado de desafios, né? Não cabe a gente ficar fazendo uma análise muito detalhada, mas a gente sabe aqui que o nosso sistema de gestão de recursos hídricos tem algumas lacunas, algumas desconexões, essa questão da dominalidade do uso da água, por exemplo, traz alguns desafios por natureza quando a gente fala na operação de sistemas de informações por todas as instituições, né? É um sistema heterogêneo, né, com diversas fontes de dados, com muitas instituições gerando dados de maneira distinta, né? Alguns problemas de acessibilidade, né? Temos dados que são produzidos em papel, dados produzidos em banco de dados em formatos os mais diferentes, com certa dificuldade de acessibilidade aos dados. Temos muitas escalas de decisão envolvidas, né? Que vão desde da decisão mais operacional de como operar um reservatório, as decisões dos próximos dias, até decisões em ordem mais estratégica, né? Construção de reservatório, sistema adutor, uma diversidade muito grande de requisitos setoriais, né?
os requisitos para o setor elétrico são diferentes do requisito para o setor de saneamento, né? Temos toda uma área envolvendo aí tecnologias de informação e comunicação que avançam muito, muito rapidamente, mas nem sempre tem soluções prontas a serem aplicadas para esse nosso setor de recursos hídricos, né? O que implica numa difusão aí, então, de sistemas, de bancos de dados e ferramentas muito diversas, né? Ainda precisamos lidar com uma quantidade grande de dados, né? A gente intensificou muito a coleta de dados nos últimos anos, depois da crise hídrica, por exemplo. Creio que avançamos muito com a parte de monitoramento, especialmente da quantidade de água, e passamos a produzir muita massa de dados, né? O que, para quem quer produzir, tirar conclusões, pode ser também um fator de dificuldade. E temos, claro, que pensar sempre nos custos associados ao desenvolvimento de operação desses sistemas, né? Diante desse cenário, pensando então em recursos que poderiam ser desenvolvidos, tomamos a liberdade de pensar ferramentas, né? Nos últimos anos, na verdade, nós desenvolvemos um modelo de uma ferramenta de suporte à decisão para subsidiar o nosso plano de bacias, né? Nosso plano de bacias acabou de ser aprovado, foi revisto, e nós desenvolvemos um modelo junto com esse plano de bacias para dar suporte à decisão, né? E junto desse modelo, nos surgiu aqui a ideia de ter uma interface um pouco menos estratégica e um pouco mais operacional, né? Que fosse online, que fosse mais responsiva, que fosse pautada no usuário, né? E eu já adianto que a gente tem muita conversa, uma visão muito grande de sala de situação enquanto um grande usuário de dados das bacias PCJ, um grande produtor de informações sobre as bacias PCJ, né? E tentamos traduzir isso, no primeiro momento, numa concepção aí de estrutura de banco de dados, né? Banco de dados para tentar superar, pelo menos em parte, esses desafios, que promovesse a integração de diferentes fontes, né? Tivesse abertura para consultar dados do DAE, do CEMEPAR, para que tenha potencial de usar dados da ANA, dados do CEMADEM, por exemplo, né? Banco de dados que quebrasse um pouco a distinção entre qualidade, quantidade, superficial, subterrânea, que não tivesse também uma dependência com relação à frequência de dados, porque às vezes você tem um sistema para o dado que é imediato, outro sistema para o dado que é mensal, e isso causa dificuldades de você cruzar, interpretar as informações. Que tivesse robustez aí para pensar passado, presente e futuro, né, para podermos enxergar perspectivas de passado, presente e futuro, e tivesse num único ambiente, uma memória robusta de dados, de registros sobre informação de recursos hídricos, né? Não trabalhamos muito, passamos a discutir uma estrutura, né? Não vou ficar entrando em detalhes, mas a gente teve aí uma série de conversas, tivemos um contrato posteriormente também com o LabSeed, e eles pensaram para a gente uma estrutura de banco de dados que é multidimensional, né? Que enxerga o dado, mas associa esse dado a dimensões específicas de qual que é a estação, independente de onde ela esteja, de qual que é o parâmetro, independente se é quantidade, qualidade, e também de data, né? Seja ele a cada 10 minutos, a cada dia, mas que tivesse associado esses 3 parâmetros, né? Nos dando a oportunidade, inclusive, de fazer agregações do dado no tempo, no espaço e conforme indicadores, né? Tentando ser um pouco sintético, o que a gente tenta, na prática e no dia a dia, de maneira constante, é poder transformar esses dados em informações úteis à gestão de recursos hídricos, né? E a gente figura o Sistema de Suporte à Decisão PCJ como um recurso que auxilia nessa transformação de dado em informação, tentando dar tempo para os tomadores de decisão, em vez de processar a informação, tentar entender a informação, poder gastar mais tempo com análise dos dados, do que está acontecendo, e subsidiando melhor as suas decisões, tá? Então, em termos de concepção, nós partimos para o desenvolvimento, então, de uma ferramenta que tem uma série vamos dizer assim, de módulos, sendo um módulo mais evidente aqui o de monitoramento, né? Mas também desenvolvemos aqui um módulo de mapas para que a gente pudesse associar
a visualização dos dados do monitoramento com visualização de informações espaciais, né, associada a sistemas de informação geográfica. Também aqui um módulo dedicado à previsão, né? Como acho que a Isis deixou bem claro, a gente já tem uma perspectiva de trabalhar as perspectivas de futuro das nossas informações, né? E também aí estamos desenvolvendo um observatório que tivesse indicadores um pouco mais no nível tático, né, da bacia, pensando aqui principalmente as questões mais relacionadas ao plano de bacias, assim como painéis mais sintéticos. A gente está trabalhando nisso hoje também, no desenvolvimento, a partir desses bancos de dados, de painéis sintéticos que resumam a situação da bacia, né? Aí, finalmente, destaco aqui, a grande origem disso aqui estava numa ferramenta de modelagem que serviu de subsídio ao nosso plano de recursos hídricos, tá? E sempre com uma preocupação aí de documentando tudo, criando a documentação dessas ferramentas aí, para que ela possa ser usada da maneira mais intuitiva possível pelos usuários, tá? E aqui a gente também tem um exemplo que eu queria evidenciar para mostrar a importância da intuitividade. A gente está tentando desenvolver sistemas que não sejam muito dependentes de grandes manuais, de leitura prévia de guias, ou de grande conhecimento aí sobre as informações. Então, por exemplo, um dos módulos que a gente desenvolveu permite, na verdade, que a gente tenha informação sobre a informação, né? Por exemplo, aqui só para ilustrar, a gente tem aqui uma ilustração sobre o rio Atibaia na captação de valinhos, onde a gente tem, além de ter a possibilidade de ter os dados de nível, chuva e vazão nessa estação, de ter um pouco de dados sobre a estação em si, a sua localização, sua área de drenagem, que tipo de transmissão ela possui, e como, por exemplo, nesse caso, como ela se relaciona com o sistema, com a gestão do sistema Cantareira, tá? Então, para essa ferramenta, eu queria mostrar aqui primeiro a nossa interface de mapas, né, onde a gente procura reunir essas diferentes informações. Então, para a funcionalidade de mapas, primeiro, a gente procurou sempre tentar associar as informações daquilo que está sendo observado na bacia com mapas de fundo, né? Com mapas de fundo, né? Seja com imagens de satélite, com mapa topográfico, né? Mas podendo dar contexto para essas informações, né? Com uma boa possibilidade aí também de você acionar diversas camadas e trabalhando a transparência dessas camadas para cruzar as informações do dado observado com dados do território onde ele está sendo observado, né? Pensamos também numa funcionalidade de seleção de postos, né? Com a opção de você selecionar os parâmetros que você tiver disponíveis e o período também de dados que você tiver disponíveis. Uma opção de visualização do dado de radar, trabalhando aqui especialmente com o radar meteorológico de São Paulo, mais uma vez permitindo a sobreposição da informação do radar, da informação distribuída no espaço, com os dados observados, né? Com uma opção aqui de seleção de camadas, né? Então a gente pode associar nos mapas também alguns dados, como por exemplo as principais captações, principais lançamentos, os municípios que estão sendo a montante e a jusante de um ponto de interesse, por exemplo. Uma opção também prática na ideia de você poder exibir como imagem esse resumo dos mapas, por exemplo, uma opção de você poder tirar um print para as apresentações, tirar um print para o relatório dos dados observados, funções de desenho, de interação com a tela para aproximação, seleção de variáveis, por exemplo. Tá? Então, aqui em tom de ilustração, é claro que a gente não vai aprofundar na forma de operação do sistema, mas só para dar uma ideia de visualização, o que a gente fala essencialmente é isso, né? Ter um mapa do território e ter as informações, por exemplo, dos postos, né? Das diversas fontes. Aqui eu tenho diversas fontes onde eu posso consumir informação e os dados que estão sendo lidos por cada uma dessas estações, né? E, claro,
em havendo necessidade de detalhar alguma informação de um ponto específico, poder abrir janelas aí de pop-up, de detalhamento com informações sobre o que está sendo observado com um pouco mais de detalhe, e quando tem informações de previsão, também aí das perspectivas existentes aí para tendências para o futuro para essas estações. Tá? Aqui também em tom de ilustração, um cruzamento das informações de dados observados com os dados observados também no radar meteorológico, né? Com a opção aqui também de você selecionar outras camadas, selecionar períodos diferentes do radar para associar com períodos que estão sendo observados no mapa, trabalhar na transparência, ou seja, cruzar as informações, trazer para um ambiente único informações que estão em sistemas separados, né? Também temos uma série de recursos de monitoramento que nós gostaríamos de destacar. Aqui a gente dividiu a parte de consulta a dados de monitoramento em duas interfaces distintas, né? Sendo uma primeira interface dedicada àquilo que a gente chamou de dados agregados, né? Dados agregados permitindo comparar várias estações, até independente do período de análise, né? E um segundo conjunto de recursos para observação de dados temporais, né? Para comparar a variação de um parâmetro específico, né? Ou de uma estação específica numa escala temporal, tá? Aqui para os dados agregados também eu mostro como exemplo, né? Geralmente a sala de situação precisa de informação agregada, de informação resumo da bacia, e eventualmente também ela precisa comparar, por exemplo, a tendência no tempo para os parâmetros. Então, são ferramentas que atendem a ambas as demandas. Tá? Falando aqui também das funcionalidades de dados agregados. Primeiro, a gente tem também uma ferramenta de seleção de postos, né? É um filtro de busca bastante avançado, bastante inteligente, onde você pode selecionar proprietário, ou município, ou subbacia, por exemplo, né? Onde você pode recortar os dados de maior interesse. E também você tem aqui um mapa de apoio para ajudar a visualizar essas seleções, né? A possibilidade de visualizar esses dados tanto em tabela quanto em gráfico, né? Aqui a gente trabalha bem tipicamente os exemplos dos boletins da sala de situação PCJ, né? Eventualmente a gente tem lá, então, dados agregados para um período de tempo, por exemplo, em uma tabela ou em um gráfico, né? Funcionalidade de seleção de parâmetro, período de análise e forma de agregação, né? Às vezes interessa saber o dado instantâneo, mas pode interessar também saber a soma, a média, valores máximos, mínimos ou mediana. Todos esses dados são, de maneira bastante rápida, agregados em painéis bastante sintéticos, né? Tem uma posição bastante interessante que é de você criar consultas favoritas, para você não ter que ficar cliques repetindo procedimentos de consulta para pontos ou situações de maior interesse, e uma liberdade muito grande também de exportação de tabelas para Excel. Tá? Então, aqui, em tom de ilustração, um pouco dessa interface dos dados agregados, tenho essa condição de selecionar da bacia do Rio Atibaia, consigo visualizar isso de maneira automática no mapa, né? E obter, assim, da situação para os postos selecionados. Por exemplo, chuva no ponto, vazão, para as diferentes estações aqui no caso, no exemplo, da bacia do Rio Atibaia, qual que é a soma da chuva para um determinado período da vazão para esse mesmo período, né? E também a possibilidade de ver as mesmas informações de maneira agregadas. Então, por exemplo, aqui, um gráfico, só para trazer também como exemplo, para diferentes períodos de tempo, cruzamento de dado de chuva e vazão. Então, para diferentes estações, possibilidade de para dados tanto de chuva quanto para vazão em períodos
em períodos distintos. Temos aqui, finalmente, também essa funcionalidade de observação de séries temporais, né? Então, também tem aí um filtro de buscas para postos, também a possibilidade de visualizar os dados em tabela, gráficos, ou também em curva de permanência, né? Como acho que é bem natural de se visualizar temporais. Opções de seleção bastante robustas, bastante variadas, para períodos de análise que podem ser pré-definidos ou personalizáveis, né, das séries temporais. Aqui a gente vai nas heterogeneidades do sistema, né, porque tem gente que apura dado às 7 horas da manhã, à meia-noite. Então, a gente quer ter recursos para poder enxergar esses diferentes cenários, em diferentes escalas de tempo, para diferentes postos, para diferentes parâmetros, e também com diversas opções de forma de agregação dos dados. Mantemos opções também de favoritar consultas e exportar dados para Excel e em figuras como, por exemplo, de gráficos. Tá? Então, aqui, na prática, eu tenho a opção de fazer consulta de longos períodos. Por exemplo, aqui a gente tem 3 estações distintas, dados de vazão para 3 estações distintas, por uma série de tempo que pode ser estendida ou reduzida diante do interesse do usuário do sistema. E consultando, inclusive, postos que podem vir de fornecedores diversos. Tá? E também posso variar aqui nos parâmetros, aqui um exemplo bem clássico do que foi feito de observação de um dado de chuva, né? Perdão, dado de vazão, associado ao dado de uma ou mais estações, tá? Tudo isso para o mesmo período de tempo, né? Outro exemplo, poderia ser também dados de qualidade. Posso associar aqui também linhas de referência, por exemplo, aqui a gente trabalha muito ativar a captação de valinhos, a gente tem um valor de referência que precisa ser sempre observado. Então, a ferramenta procura fornecer recursos para facilitar essas análises, tá? E permite sair, por exemplo, curvas de permanência, tá? Antes de finalizar minha fala, queria destacar que a gente tem também aqui uma série de funcionalidades. Não vou trabalhar com muito detalhe aqui, que são referentes à modelagem. É uma série de funcionalidades voltadas a usuários mais avançados, que a gente usa essencialmente para planejamento, numa escala mais estratégica, e foi essencialmente o que a gente utilizou para fazer os cenários, que são cenários quantitativos do plano de bacias, que recentemente aprovamos para o período de 2020 a 2035. Tá? Mas também temos associados aqui essas ferramentas, recursos para simulação de cenário, para fazer carregamento de dados, visualizar simulações com séries históricas, com vazão de referência, com diversas opções para se tratar de cenários de qualidade de água. Tá? Essencialmente, evidencio para vocês que essa é para a composição dos cenários do nosso plano de bacias. Tá? E para finalizar minha fala, o que eu queria mostrar, divulgar, compartilhar com vocês, é uma visão que a gente tem de desenvolvimento, de que essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, das ferramentas hidrológicas, né? Elas têm começo e não têm fim. Tem ciclos bastante continuados entre pensar, primeiramente, os requisitos do sistema, desenvolver soluções, implementar e, a partir do uso e manutenção, colher subsídios para poder passar para uma outra fase de melhoria de requisitos, desenvolvimento de novas soluções, que podem ser novamente voltadas a uso, manutenção, e a gente ultimamente tem tido bastante robustez para poder suportar processos com essa natureza. Tá? E fica, então, por fim, o convite. Embora o sistema esteja numa fase bastante inicial, né, a gente tem dialogado bastante com a sala de situação sobre o uso dessas ferramentas, e já temos bastante recursos aí que estão disponíveis, estão no site da agência. Quem tiver curiosidade, quiser consultar essa ferramenta, pode acessá-la através do link que eu estou divulgando agora. Tá? E ficar de olho também, porque novas etapas de desenvolvimento certamente seguirão aí nos próximos meses e anos. Né? Já estamos conversando bastante com a CTMH sobre
a possibilidade de ter, por exemplo, painéis sintéticos para bacia. Estamos conversando lá também com a Câmara do Plano de Bacias para tentar ter recursos para observar indicadores num sentido mais tático, e temos uma concepção bastante aberta para poder, conversando com as nossas câmaras técnicas, prover os melhores recursos possíveis para poder apresentar análises integradas e úteis para a tomada de decisão na gestão das bacias PCJ. Fico, enfim, à disposição, caso alguém queira mais algum esclarecimento. E mais uma vez, ressalto aqui minha parabenização para a CTMH diante desse evento, que está sendo realmente muito oportuno, essas discussões estão sendo muito oportunas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Eduardo Léo. Em nome da CTMH, agradecemos aí a agência não só pela participação, mas, evidentemente, por ser o braço executivo, né, do comitê. A gente sonha, a gente pesquisa e a agência tem sido a responsável por tentar tirar tudo isso da prateleira junto com o Comitê de Bacias. Bom, diante disso, a gente vai fazer agora uma rodada aqui de perguntas, né, de debates, ouvindo um pouco a audiência e algumas outras questões. E eu gostaria de começar com o doutor Joaquim, né, já que foi o primeiro, vamos retomar. Doutor Joaquim, eu queria falar, assim, trazer um pouco o tema dos legados, né? Acho que essas experiências vivenciadas pela Ana nos últimos 20 anos e destaque, né, uma intensidade nos últimos anos e nesse próprio ano de 2020, queria que você compartilhasse conosco algumas experiências interessantes, compactuação envolvendo os usuários, né, ou seja, menos naquela função de comando e controle, que experiências de destaque a gente teria e teve nos últimos anos. É evidente que cada região com a sua condição, com as suas características hidrológicas e institucionais. Então, eu queria trazer um pouco essa questão do legado, ou seja, para os próximos anos, será que as crises anteriores trouxeram ensinamentos que vão perdurar, tanto do ponto de vista da regulação, quanto da própria sociedade? Ok, dá margem a conversar um pouco sobre como enfrentar crises, né? A primeira grande questão, quando a gente está discutindo enfrentamento de crises, tá certo? É diferenciar, tá certo? Por exemplo, que a inundação é muito clara, mas a seca já não é tanto. É uma seca, por exemplo, de uma crise hídrica, né? De uma forma geral, a seca está relacionada a um desvio em relação às condições naturais médias e variáveis como precipitação, vazão dos rios, umidade de solo. Enquanto a questão de crise ela se instala quando você tem uma disponibilidade que é insuficiente para atender uma demanda existente, seja por falta de chuva, por falta de investimentos, infraestrutura para fazer frente ao crescimento da população, perda de qualidade da água. Então, essa diferenciação é muito importante, porque a sala de crise, a sala de situação, ela fica vendo esse contexto do dia a dia, mas cabe também outros contextos, como esse que eu estou falando, de que alguém tem que enxergar mais que os dados. O investimento que está atrasado, essas outras situações. Bom, então, dito essas palavras importantes, vai aparecer uma palavra que é fundamental nos próximos anos. É a questão da segurança hídrica, tá certo? Esse conceito hoje, ele é tão importante que a ANA incorporou o conceito que a ONU formulou, que é assegurar o acesso sustentável de água em quantidade e qualidade adequada à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano, do desenvolvimento socioeconômico, garantindo a proteção contra a poluição e desastres relacionados à água. Então, preservar os ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. Então, esse é um conceito fundamental que nós temos que incorporar. E, por último,
um outro conceito que nós temos também de trazer para o nosso dia a dia das crises hídricas que nos assolam é a questão de respostas à crise. Normalmente, o que se tinha no passado eram medidas emergenciais realizadas durante ou após a crise. E hoje, o conceito mais moderno é gestão de riscos, processo de adoção de políticas, estratégias e práticas orientadas para reduzir ou evitar risco de crise, ou minimizar seus efeitos. Exemplo, você pega um avião, um voo, o avião pode cair, mas você sabe o risco que está correndo. É muito baixo. A probabilidade de um avião cair é X por 000, não sei quantos por cento, e você sobe. Mas dificilmente uma pessoa numa condição que vai para um rally, que a probabilidade de risco é muito maior, uma corrida de carro, outras coisas. Então, são coisas que você tem que começar a entender que na vida, o tempo todo, nós assumimos, tá certo, gestão de risco. E nós temos que assumir agora também, para o campo dos recursos naturais, para o campo dos recursos hídricos, a gestão de risco. E a grande pergunta que se coloca é: vamos planejar nossos sistemas para um risco de, por exemplo, que nós colocamos nas nossas barragens, de romper uma vez a cada 10 mil anos. Por quê? Se nós fizéssemos isso, para fazer frente a esse risco, o sistema tinha que passar o tempo todo cheio, sem poder fornecer água para ninguém, com uma oferta baixíssima. Por quê? Eu tenho que ficar preparado para um risco muito grande. Então, esse balancear de risco, tá certo? Qual o risco que nós queremos correr, tá certo? É essencial para sistemas hídricos. Numa drenagem, correr um risco de uma galeria ficar sem atuação, um risco de 15 anos, com uma chuva de 15 anos, é bom. Mas você correria um risco para de abastecimento de uma cidade com um sistema que está preparado para enfrentar uma seca que vem a cada 15 anos? Se nós tivemos aquela de 250 e vimos como sofremos? Então, são coisas como essa. Então, nós aprendemos muito com crises, tá certo? E nós estamos, tá certo, motivados a disseminar essa filosofia de segurança hídrica, gestão de risco, tá certo? E o que eu falei de compartilhamento da situação com os interessados através dessas salas de crise, essas salas que permitem, então, que todos tenham a melhor informação disponível em tempo real. Essas são as experiências, eu acho que seria, de um grosso modo, assim, muito ligada, claro, que eu falei um pouco mais nas coisas ligadas à seca, mas que é nosso evento mais recorrente hoje em dia, aqui na região. Mas eu poderia falar outras questões relativas a inundações, mas vou ficar um pouco no aspecto das crises hídricas, mais motivado pela escassez. Muito obrigado, mestre Joaquim. Acho que a gente vai ter mais uma rodada, acho que a gente pode se aprofundar um pouco em alguns exemplos mais concretos nessa próxima. Agora eu queria trazer aqui uma reflexão para a Isis, né, da sala de situação do DAE, já que o tema do nosso webinar aqui são avanços, desafios, e essa conversação com os múltiplos atores, né, Defesa Civil, municípios, usuários. Queria ouvir um pouco da sala de situação, o que ela tem percebido, né, do ponto de vista desse reconhecimento da sociedade, né, dos usuários, da imprensa. Evidentemente, né, que no momento de crise, como o Joaquim disse muito bem, a demanda com certeza é muito maior, mas qual é a percepção do quanto o reconhecimento social da existência de uma sala de situação tem ocorrido numa bacia hidrográfica através das demandas que acabam chegando na sala, seja para um empreendedor que vai se implantar, a imprensa que quer fazer uma matéria, ou o próprio Ministério Público que acaba usando os dados para orientar seus inquéritos civis. Queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, o que você tem percebido do reconhecimento social da sala de situação? Ok, Alexandre. O que a gente convive no dia a dia é mais com pessoas que estão estudando a área de gestão de recursos hídricos, porque elas necessitam
dessas informações, então acabam encontrando a gente, acabam entrando em contato com a sala de situação. A imprensa também, é muito interessante perceber até como a própria imprensa aprendeu a utilizar os produtos da sala de situação, né? Eu me lembro que no início a gente tinha demandas assim, liga uma determinada emissora, logo depois liga a outra, e aí a gente foi fazendo um processo de orientação, né? A gente pegava com esse tipo de usuário do nosso sistema de informação, vamos dizer assim, a gente pegava, parava um tempo, falava como entrar no site, que tipo de produto lá tinha disponível, isso não só com a imprensa, né? Até com esses estudantes, a gente pontuava onde que era possível encontrar a informação e de que forma utilizá-la, né? Inclusive, muitos dos nossos boletins a gente também acabou adaptando a fim de atender esse tipo de demanda, né? Por exemplo, no nosso boletim diário tem lá uma tabela de vazão em que existe não só a comparação da vazão que está ocorrendo no dia de hoje com a média da série histórica, mas também a vazão comparada com o ano anterior, porque era uma demanda muito recorrente. A imprensa vira e mexe ligava para a gente querendo saber exatamente isso. Então, a gente também acabou adaptando o nosso produto a fim de atender a imprensa. Com relação à sociedade em si, o que a gente percebe assim, quem está mais diretamente impactada que costuma entrar em contato com a gente. Por exemplo, já ocorreu de pessoas moradoras ou mesmo que trabalham ali na Rua do Porto, aqui em Piracicaba, entram em contato conosco porque estão preocupadas, por exemplo, com a possibilidade de ocorrência de uma inundação. Então, assim, a gente vê que quem está mais diretamente afetado por esse tipo de evento tem conhecimento da sala. E com relação às defesas civis, a gente também adaptou alguns dos nossos produtos, o próprio relatório de alerta, né, para a gente dar agilidade para a emissão desse tipo de relatório, a gente modificou também. Inicialmente, a gente costumava mandar uma quantidade de informações maiores, mas o tempo, né, essa questão do tempo é muito importante, porque, inclusive, o Joaquim chegou a comentar, não é só a informação, ela precisa ser uma informação de qualidade e que esteja disponível em tempo hábil para a tomada de decisão. Né? No caso aqui que eu estou colocando para a Defesa Civil. E fora isso, nós temos muito contato com os próprios participantes das câmaras técnicas, que eu acho que é quem é mais ativo, né, em saber dos nossos produtos, em propor novos produtos para a gente disponibilizar no site da sala de situação, para também auxiliar nessas discussões e numa melhor tomada de decisão e conversas no próprio fórum de discussão, por exemplo, da CTMH. Né? Então, é isso que eu percebo, assim, dessa relação da sala de situação com todos esses interessados. Legal, obrigado aí pelas considerações, Isa. Acho que o maior usuário da sala de situação hoje é a CTMH, de certa maneira, seja a grande demandadora aí, e também na ajuda dessa capilaridade, né, por a CTMH ter no mesmo caldeirão, né, ou seja, os usuários gestores, a própria sociedade civil e a academia, evidentemente, também acho que é um papel aí do comitê ajudar a sala de situação nessa capilaridade e de fazer essas informações chegarem para que possa ajudar nas decisões. E aí já aproveito, então, vou fazer uma pergunta do Léo, que até veio lá do chat, Léo. A Isis falou um pouco dos sistemas de informação, e exatamente isso que você apresentou, né? Inclusive com a possibilidade de ele apresentar diversas formas o mesmo resultado para públicos diferentes, né? Talvez a forma que um usuário industrial ou rural, ou a imprensa, ou um cidadão, ou a academia, ou uma própria câmara técnica de um comitê
Então, a primeira pergunta, Léo, vai um pouco nesse sentido. De que forma o SSD está pensado e com os desafios que tem pela frente de gerar informação e cenários para esses diferentes tipos de públicos, que muitas vezes o dado é o mesmo, mas a informação para que ele possa consumir acaba sendo um pouco diferente. Então, só trazendo uma pergunta do chat aí para você. Perfeito. Bom, sobre essa questão dos diferentes usuários, né? Isso acho que está bem na nossa mira hoje, porque nós optamos no SSD por ter um ciclo de desenvolvimento bastante focado nos usuários. No primeiro momento, assim, não nos resta dúvida, assim, a gente pensou um grande usuário para SSD, um usuário muito especializado, que é a sala de situação PCJ, né? Aquilo que está em perspectiva de discussão com a sala de situação PCJ. Tá? Mas nós estamos hoje desenvolvendo perfis de usuários, né? A gente já está trabalhando em identificar e desenvolver ferramentas, soluções específicas para perfis específicos de usuários que têm os seus requisitos, né? Então, o que a gente teve num primeiro momento? Foi construir uma fundação bastante robusta que sirva como ponto de partida e dê alternativas de opções bastante ampla para a construção de, por exemplo, de consultas das mais diversas, né, de formas diferentes de ver o mesmo dado. Tá? E agora nós tendemos a evoluir para painéis mais sintéticos, né? Obviamente que na transformação do dado em informação, às vezes você acaba sintetizando a informação, né? Mas estamos caminhando, por exemplo, hoje na composição de painéis mais sintéticos, dizendo, diante de referenciais também já um pouco mais pré-definidos, informações mais consolidadas sobre a bacia, de modo que esses painéis devem atender a públicos distintos, né? A gente tem trabalhado hoje, associado à ideia de painéis, perfis de usuários específicos do SSD que devem ser atendidos, e cada perfil vai ter particularidades que devem ser observadas, né? Mas o SSD se firmou, acho que essa foi uma grande etapa do nosso desenvolvimento, de ter uma fonte comum para esses dados, né? Para que você tenha uniformidade metodológica e conteúdos bastante consistentes de fornecimento, de embasamento, para que a gente tenha esses painéis, essas informações mais sintetizadas. Ok, Léo, só para complementar, tem uma pergunta que diz, e para o cidadão individual, né? Ou seja, o SSD tem um olhar para o cidadão individual, seja para fazer um trabalho de escola ou para o próprio informação para o cotidiano da vida de um cidadão da bacia. Como que o SSD pensa isso? Sim, o SSD na prática também, a gente quer ter ele como uma ferramenta que até ajude a diminuir as assimetrias que a gente tem de acesso a dados, né? É muito comum também, a gente fala em sala de crise, em sala de situação, mas é muito comum a gente observar que na gestão dos conflitos, muitas das vezes há uma assimetria. E um modo de combater essa assimetria é justamente gerar disponibilização de dados consistentes para que seja o público especializado, ou seja, mesmo o cidadão, possa consultar essas informações, né? Eu vou num relato semelhante ao da ISIS, né? Eu já tive relato de pessoas que acessam nossa rede telemétrica, que consomem informação hidrológica sem ser hidrólogo, sem ser um operador de saneamento, né? Por exemplo, ali na Rua do Porto, em Piracicaba. O cidadão quer saber se vai encher ou não e consulta os nossos sistemas. E essa nossa, entre aspas, abertura de disponibilização de dados tem sido essencial para que isso ocorra. Ok, muito obrigado, Eduardo Léo. Bom, nós estamos chegando ao fim, faremos uma última rodada aqui para a gente cumprir o nosso tempo e pediria aos debatedores aqui, tem mais uma questão para cada um, e aí já aproveito para que vocês façam as considerações finais, ou deixar uma mensagem, ou aquilo que desejam. Então, a primeira, vamos retomar com o Joaquim aqui novamente. Doutor Joaquim, mais uma vez, nossos eternos agradecimentos pela deferência
da presença. E eu poderia deixar de perguntar pela sua liderança no país como um todo, para que você desse aí uma análise situacional, vamos dizer, das diferentes regiões do país, nessa fase de transição do período seco para o período úmido que estamos passando, né? Então, só para trazer uma pitada de realidade, e de antemão já agradecemos mais uma vez e fique à disposição para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Alexandre. Como eu falei, o Brasil é um país continental e, como tal, ele está enfrentando algumas situações muito adversas hoje. Nós temos hoje, por exemplo, que vocês acompanharam, a questão do Pantanal. Nós tivemos a maior seca dos últimos 50 anos na região do Pantanal. Nós estamos hoje com a região sul do país, em particular com a bacia do Rio do Açu, um importante rio nacional que todos vocês conhecem pelas cataratas do Iguaçu, pela repercussão do turismo naquele local, na sua maior seca de todos os registros históricos. Nós estamos com a região do Madeira, lá na região norte do país, lá nos estados do Acre e Rondônia, apresentando a segunda pior seca da história. Nós estamos com o Nordeste numa situação desse ano que choveu um pouco em torno da média. O Sudeste e Centro-Oeste, várias regiões que estão enfrentando situações muito críticas. Foi, seguramente, para o setor elétrico brasileiro, o pior outubro de toda a série histórica, superior, inclusive, àqueles anos de 2000 e 2001, onde tivemos o apagão. Mudou o sistema hoje é muito mais resiliente, mas nós estamos enfrentando uma transição muito difícil do período seco para o período chuvoso. Por isso que nós nos mantemos, tá certo? Em atenção, em alerta, tá certo? E fazendo essas reuniões que eu falei, de salas de crise, de sala de acompanhamento, de tal maneira que todos tenham a consciência do momento que nós vivemos. O próprio sistema Cantareira hoje, vocês se lembram bem, com a participação de todos, instituímos faixas de operação, tá certo? E a faixa de alerta é a faixa que nós estamos operando hoje. Então, em nome da ANA, eu queria agradecer ao convite, dizer que estamos sempre à disposição para participarmos de eventos como esse. Recoloco a minha proposta de podermos realizar algum evento de sala de acompanhamento, onde a ANA possa ajudar na elaboração, talvez, na formatação da primeira, tá certo? E depois vocês tocam a vida, tá certo? É uma continuidade, com certeza, do belo trabalho que vocês fazem na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, mas para dar uma abrangência ainda maior ao papel que vocês fazem. Então, eu fico à disposição, e Alexandre, Marco Antônio, Moretti, obrigado pelo convite, e sempre que precisarem, estaremos aqui. Muito obrigado, doutor Joaquim, pela participação, pelas colocações e, claro que, pela provocação, né? Ou seja, de se avançar e se buscar aperfeiçoar aquilo que já ocorre. Evidentemente que iremos internalizar tudo isso e voltaremos a conversar, com certeza, num futuro breve, né? Então, muito obrigado e transmita a toda a diretoria colegiada da ANA os nossos cumprimentos pelo apoio à gestão na bacia e no país, e agora com esse desafio novo do saneamento básico, que a gente acabou não se aprofundando muito nas questões qualitativas, né? Até porque nós vamos, já fica o convite aqui a todos, no dia 24 nós vamos ter a segunda edição desse webinar, e aí com um enfoque bastante grande também na questão qualitativa das águas, com a CETESB, e com o CIMEPAR e com a FCTH, né? Então, também a ANA, acho que agora tem um papel junto com os estados, com todo o setor produtivo, usuário, nessa questão do saneamento básico, para a gente tentar superar esses nossos problemas. Então, desejo ótima tarde, muito obrigado, doutor Joaquim. Agora eu passaria, então, para a Isis para fazer suas considerações finais e destaques da sala de situação para os nossos participantes. Por favor, Isis. Bom, Alexandre, queria agradecer novamente, né, pela oportunidade de participar.
eu tenho acompanhado o desenvolvimento do monitoramento aqui na bacia, né? Já estou trabalhando lá no DAE já há 9 anos e eu vejo não só a rede ganhou uma força maior, né? Novas estações por conta de vários acordos que foram feitos inclusive no âmbito da CTMH, mas também o desenvolvimento da própria sala de situação, né? Quando lá no começo a gente tinha produtos muito mais simplificados, hoje a gente se desenvolveu bastante, né? Estamos produzindo relatórios que, ao meu ver, atingem muito mais objetivos e auxiliam mais nas tomadas de decisão, então, cada vez mais em sintonia realmente com o papel que a sala de situação tem que ter, né, de prover essas informações e auxiliar mesmo nessa gestão de recursos hídricos que contribui para toda a sociedade aqui no âmbito das bacias PCJ. Então, assim, o que eu posso colocar em termos do que a gente está vivenciando agora analisando todos os dados, né? A gente apresenta mensalmente lá na CTMH, temos verificado realmente uma queda no volume de chuvas, consequentemente, isso também tem impactado nas vazões não só dos rios, mas também da afluência do sistema Cantareira. Então, sem dúvida, isso acaba exigindo muito mais, né, de todos nós que estamos atentos e monitorando, a fim de gerenciar todos os conflitos que acabam sendo originados, né, de uma situação que como o Joaquim colocou, é uma situação de crise, né? A gente, não só pela falta de chuva, mas por conta da crescente demanda, né? A gente tem discutido isso bastante na CTMH, né? Agora, em época de pandemia, o quanto isso também agravou a necessidade de mais água, o quanto aumentou a necessidade dessa demanda. Então, estamos com os olhos atentos, continuando a monitorar, e estou à disposição, né, enquanto sala de situação e DAE, estamos à disposição para fazer as discussões que forem pertinentes a respeito da proposta que o Joaquim trouxe, e agradeço novamente pela oportunidade de trazer todas essas informações que eu acho muito importante para a gestão e para o planejamento, né? O monitoramento é uma ferramenta de muita importância para o planejamento no contexto de crise hídrica, né? Muito obrigado, Isis, pelas suas considerações. Sempre muito bom também ver uma mulher à frente de um tema de recursos hídricos, em que acaba sendo, às vezes, um pouco mais masculino, mas isso é muito bom, e parabéns aí pelo trabalho na sala de situação, no DAE. Nós somos testemunhas dessas evoluções e vamos, com certeza, continuar crescendo e ouvindo essas sugestões, como o Joaquim trouxe, e outras mais. Então, nossos agradecimentos ao DAE. E passando agora, por último, para as suas considerações, Eduardo Léo, tem algumas questões, mas acho que você tocou num ponto fundamental aí, para aproveitar suas considerações finais, que o desafio do monitoramento, né, uma frase que você tem usado bastante, que é a questão dos dados e as informações terem constância e consistência, né? Ou seja, acho que não é incomum, não só na área de meio ambiente e recursos hídricos, um cidadão tentar acessar uma informação e ela está desatualizada, ela está incorreta, e gerar uma sensação, um desestímulo e uma desacreditação naquele dado que está colocado lá, né? Acho que esse é um desafio para o país como um todo. E no Brasil, a questão do financiamento, né, perene para todas essas fontes de dados é um desafio. Às vezes a gente fica vivendo ciclos que levam, às vezes, a momentos de carência de dados. Então, queria deixar um pouco essa pergunta no sentido de como superar esses desafios do financiamento para todo esse sistema, seja o SSD, seja as bases de dados que alimentariam o SSD ao longo do tempo. Como custear essa questão do financiamento interno e externo? E já aproveito para agradecer, em nome do diretor da agência PCJ, Sérgio Razeira, da Patrícia e do Ivens, todo o trabalho da agência, que inclusive agora, através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, teve sua
prorrogada a sua atuação nas bacias PCJ até 2035. Então, Eduardo Léo, essa questão do financiamento e suas considerações finais. Sim, acho que eu destaco aqui, me vale do mesmo testemunho que a Isis colocou, de que nosso sistema dos últimos anos, acho que nós aprendemos muito com a última crise hídrica, tenho essa percepção, registro essa percepção também, e aumentamos a robustez dos nossos sistemas, principalmente naquilo que concerne a coleta de dados primários. Isso inclui o financiamento, tá? Só foi possível porque houve uma decisão, uma mobilização por parte dos comitês PCJ de financiar uma rede telemétrica, de financiar sistemas que dão suporte a esse tipo de atividade. Tá? É claro que os resultados são imediatos, mas uma perspectiva histórica, como a própria Isis colocou, nos trazem bastante evidência de que temos trilhado o rumo certo nesse sentido. Melhoramos imensamente a consistência e a constância das nossas informações. No que tange a questão do financiamento, ressalto que, pelo menos na arquitetura que temos hoje localmente, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é fundamental. Ela é fundamental para poder financiar os sistemas e principalmente os processos de manutenção, de resolução de problemas advindos de uma rede tão robusta, tão grande quanto a que hoje temos operado aqui nos comitês PCJ. Tá? Eu acho que foi acertado ali desde quando se criou a cobrança pelo uso da água. Acho que já estava muito bem claro na cabeça dos gestores naquele momento, que foram muito felizes em conduzir as discussões ali em 2005, 2006, de que os sistemas que os instrumentos de gestão ficariam mais robustos com a aplicação da cobrança pelo uso da água. E acho que é isso que a gente tem observado hoje, e vejo que a médio prazo, pelo menos para aquilo que é prioridade local dos comitês PCJ, é o que tem valido a pena, tem sido o que faz a diferença em termos de gestão da informação. E fecho falando que acho que a nossa perspectiva a médio prazo é de promover a governança e o compartilhamento de informação, tá? Porque acho que ainda temos muita oportunidade de compartilhar informações que já estão sendo geradas e ainda estão muito desagregadas, muito espalhadas pela bacia, tá? Finalizo aqui ressaltando aqui meus cumprimentos à CTMA, ao Dr. Joaquim, a Isis, grandes pessoas aí que certamente fazem parte do nosso sistema de gestão, tem uma história muito grande, pessoas pelas quais eu tenho uma grande admiração, assim como pela própria CTMH. Então, agradeço e parabenizo a iniciativa, desejo sucesso nos próximos webinars da CTMH. Muito obrigado, Léo, pelo aceite e, evidentemente, pela parceria da agência de sempre. Com a palavra compartilhamento que o Léo utilizou, né, a gente a CETESB, que tratará também dessa questão do monitoramento qualitativo e os desafios, né? Porque segurança hídrica passa por regulação, qualidade, quantidade, todos esses aspectos que a gente tem e conversou hoje brevemente. Então, senhores, diante disso, infelizmente, a gente respondeu quase todas as perguntas do chat, aquelas que não foram possíveis no dia 24, por gentileza, compareçam. Tivemos aí quase uma centena de pessoas que estiveram conosco nesta tarde.
para compartilhar, ouvir e principalmente multiplicar esses conhecimentos que nós, dos comitês, dos órgãos gestores, da sociedade como um todo, e nós aqui, enquanto CTMH, estamos muito atentos, sempre com racionalidade, para que a gente use essa água e, sabendo usá-la, não vai faltar. Então, desejo que todos fiquem bem e uma boa tarde a todos. Agradeço.